Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que Deus em Cristo vos abençoe. Estou de volta, trazendo mais uma mensagem da parte do Senhor. Estou feliz por poder entrar na sua casa e poder levar a gloriosa palavra de nosso Deus. Eu quero convidar você a caminhar comigo dentro desta mensagem. Vem comigo! Muito bem, estamos de volta para dar continuidade em nossa mensagem. Eu quero pedir você que se inscreva aqui no nosso canal, aqui no YouTube, dá aquele like legal, compartilhe, comente, é muito importante o seu comentário, viu? Para que este vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Também estamos lá no Facebook, estamos lá no Instagram, tem muita mensagem para você todos os dias para a edificação da sua vida, tá bom? Vai lá, nos visita lá no Instagram, no Facebook. Vamos dar continuidade. E eu quero aqui estar lendo um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no verso 6, que diz: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, eu quero falar dentro de um tema: fuja do engano e das mentiras do inimigo. E dentro desta pequena introdução, eu quero falar com base teológica sobre o capítulo 5, o verso 6 da carta de Paulo aos Efésios. E teologicamente falando, devemos viver de acordo com a chamada que recebemos da parte do Senhor e evitar uma busca desenfreada pelos prazeres deste mundo e dar crédito aos falsos ensinamentos. Devemos evitar as influências do mundo e não se deixar enganar por palavras vãs. Saiba que o temor de Deus é uma motivação para que nós venhamos viver de maneira que agrada ao Senhor e evitar a ira do Senhor sobre nossas vidas. Ainda dentro desta pequena introdução teológica, precisamos buscar de Deus discernimento para distinguir entre a verdade de Deus e as mentiras de Satanás. E essas tais palavras vazias e inúteis refere-se às filosofias e às ideologias humanas que se opõem à verdade de Deus e podem levar as pessoas a se afastar da verdadeira fé em Cristo Jesus. Eles pregam palavras fúteis, sem valor, sem substância. São homens sem moral, totalmente fora dos princípios bíblicos e longe da verdade. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 2, ele vem dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos irmãos de Éfesos, ele estava preso em uma prisão domiciliar em Roma, mas ele foi revelado pelo Espírito Santo o que estava acontecendo na cidade de Éfesos. Os falsos ensinamentos dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele alerta sobre os falsos profetas, aqueles que dizem cristão, mas pregam uma filosofia pagã,
uma ideologia distorcida, levando as pessoas a se afastar da fé salvífica em Cristo Jesus. E saindo então dessa nossa pequena introdução, eu quero dar continuidade na nossa mensagem dentro do capítulo 5, no verso 6, aonde nós lemos como pano de fundo. E o capítulo 5 de Éfesos é uma seção rica em ensinamentos sobre a vida cristã e a relação com Deus. Neste versículo que nós lemos, Paulo, ele adverte os cristãos a não se deixar enganar por palavras vãs e evitar a desobediência que pode trazer sobre eles a ira de Deus. O apóstolo Paulo, ele adverte os cristãos a não se deixar enganar por palavras vãs. Isso sugere que há pessoas ou ideias que podem levar os cristãos a se afastar da verdade de Deus, para seguir falsos ensinamentos. A verdade de Deus é fundamental para a vida cristã. Os cristãos precisam estar fundamentados na palavra de Deus para evitar a desobediência. E sobre eles, a ira de Deus, trazendo sobre eles a condenação. A igreja do Senhor precisa buscar de Deus discernimento para distinguir entre a verdade de Deus e as filosofias humanas que se opõem à palavra do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, a desobediência pode ter consequências negativas na vida dos cristãos, incluindo a perda das bênçãos divinas e a exposição da ira de Deus contra eles. Os cristãos precisam viver de acordo com a palavra de Deus e evitar a desobediência, buscar discernimento para distinguir entre a verdade de Deus e as filosofias humanas. Em Éfesos, capítulo 5, no verso 6, aonde nós lemos, o apóstolo Paulo vem trazendo advertência sobre os perigos de se deixar enganar por palavras vãs e nos lembra da importância de viver de acordo com a palavra de nosso Deus. Nós, cristãos, precisamos estar fundamentados na verdade de Deus e buscar ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. E por intermédio dessa carta, o apóstolo Paulo nos adverte dizendo: ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, com palavras vazias, sem fundamentos bíblicos e teológicos. E no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24, no verso 4 e no verso 5, o Senhor Jesus vem dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane com palavras vãs. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. À medida que o fim se aproxima, muitos que dizem andar com Cristo passarão a desrespeitar os mandamentos de Deus. Passa a viver uma vida de imoralidade, sem amor, sem temor e tremor. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no verso 1, vem dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Biblicamente falando, o Espírito Santo usou nas igrejas pastores de grandes capacidades e poderosamente ungidos por Deus. Alguns deles realizaram grandes maravilhas por intermédio do Senhor e pregaram a verdade do Evangelho de modo eficaz. Mas muitos deles
se afastaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E eles levarão consigo pessoas a errar o caminho da verdade. E muitos cristãos deixarão de amar a Cristo e passarão a ser amante de si mesmo. Amará mais a mentira do que a verdade. E para terminar esta mensagem, a palavra do Senhor nos diz: nem todos que dizem santo, santo, santo herdará a vida eterna. Porque a boca proclama o Senhor, mas o coração deles está distante da verdade de Deus. Cheios de imoralidade, de ganância, de impiedade, falta de arrependimento. E o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como o apóstolo Paulo mesmo disse: revista de toda a armadura, para que possais resistir os dias maus. Meus queridos, cuidado com os falsos mestres. Eles comercializarão o evangelho, sendo perito em avareza, em conseguir dinheiro, promovendo seus rituais, vendendo suas indulgências e levando pessoas a negar a fé salvífica em Cristo Jesus. Fuja desses homens, porque o juiz de Deus aguarda por eles. E se você estiver junto com eles, você também provará do juízo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a graça do Senhor seja abundantemente sobre a sua vida. Até a próxima, se assim Deus os permitir. Fique com Deus e a paz do Senhor.